Senhor faz nessa noite. E olhando para a vida de Jó, a Bíblia começa dizendo no livro de Jó, quem era Jó? Jó era um homem da terra de Uz, e ele era um ser humano bom. Ele temia a Deus, ele andava com Deus. A Bíblia também vai dizer que Jó era um homem muito rico. A Bíblia vai dizer que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E aí nós podemos pensar, mas o que tem a ver tudo isso com o tema da campanha, que é Minha Família no Altar? Como nós lemos nessa noite, Jó ele andava com Deus. E ele tinha a preocupação de que seus filhos não aborrecessem a Deus. Todas as vezes a Bíblia diz, o interessante, que era uma família grande, mas era uma família unida. A Bíblia diz que de vez em quando se reuniam entre os irmãos e chamavam suas irmãs para participar com ele. Mas enquanto estava acontecendo essa reunião, os comes e bebes, a Bíblia diz que Jó se preocupava aquilo que eles estavam conversando. A Bíblia diz que Jó estava atento. Será que os meus filhos estão aborrecendo a Deus? Será que nem lá no seu íntimo às vezes podem ter blasfemado contra Deus? Então Jó, mesmo sabendo que os seus filhos eram unidos, mesmo sabendo que eles estavam reunidos festejando, mas Jó tinha em seu coração a preocupação de que os seus filhos não aborrecessem a Deus. E a Bíblia diz que todas as vezes que terminava essa festa, eles os chamavam para que eles se santificassem. Então nós vemos a importância de uma família unida. Nós vemos aqui um homem, um servo de Deus, que ele era honesto, mas era um homem riquíssimo, ou seja, Jó, ele não precisava de nada financeiramente. Jó, quando nós olhamos para essa família, é uma família que todo pai e toda mãe gostaria de ter. O quê? Não é o irmão que faz a festa e diz, eu não vou chamar o outro porque eu não combino com o outro. Não, a Bíblia vai dizer que Jó tinha os filhos que quando fazia festa, eles chamavam seus irmãos para reunir. Ou seja, Jó era rico, Jó era temente ao Senhor, andava com Deus e tinha uma família unida. Mas o que eu quero dizer nessa noite, mesmo quando nós andamos com Deus, mesmo quando nós temos uma família unida, mesmo quando não nos falta o necessário, porque eu acredito que ninguém aqui é rico como Jó, mas eu tenho certeza absoluta que não tem nos faltado o necessário, porque Aleluia. o nosso Deus diz na sua palavra que Ele supre as nossas necessidades. Mas a palavra de Deus diz que Jó, na sua vida, no seu cotidiano, tudo normal, acontece uma tragédia. A Bíblia diz em dado momento que Jó estava em sua casa e chegou um servo dele falando que seus bois, seus camelos, cada um foi chegando enquanto um estava terminando para dizer o que tinha acontecido. E um servo falava, você perdeu todos os seus camelos, você perdeu toda a sua junta de boi, você perdeu suas ovelhas. E Jó foi ouvindo seus servos contando toda a desgraça, porque a Bíblia diz que os servos falavam, olha, morreu todos, só sobrou a mim para te contar essa notícia. E ali ia chegando os seus servos. Mas teve uma notícia que Jó não suportou. Foi quando um servo disse, olha, os seus filhos estavam todos reunidos em uma casa e houve ali um desmoronamento e todos os seus filhos morreram. Quando um servo fala isso para Jó, ou seja, nós podemos observar que Jó era um homem rico, mas o seu coração não estava nas riquezas. Jó era um homem temente ao Senhor e o coração dele estava em Deus e na sua família. E quando esse servo fala, você perdeu os seus filhos, Jó ele se prostra diante de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque aquele que anda com Deus, ele entende o que é importante na sua vida. Aquele que anda com Deus, ele sabe que o dinheiro é necessário, mas ele entende que a família vem primeiro do que o dinheiro. Ele entende que nada é mais importante do que a sua família. Mas o interessante é que quando nós olhamos para Jó, a Bíblia diz que ele se prostra diante do Senhor.
A Bíblia não diz que ele desespera e que ele pergunta para Deus por quê, ou que ele vira as costas para Deus. A Bíblia diz que ele se prostra diante do Senhor e ele diz que ele saiu, ele nasceu e que ele morreria, ele perderia tudo, não tinha problema, mas o que ele não podia perder era a presença de Deus. O que Jó mais preocupou em meio a toda desgraça na sua vida, em meio a tanto sofrimento, ele não queria perder a comunhão com Deus. Mas observando a vida de Jó, tudo estava bem para Jó. Como é que tudo começou? Como é e quando é que as coisas começaram a dar errado para Jó? A Bíblia diz que numa reunião, Satanás, ele aparece nessa reunião. E ele diz que ele estava vindo de rodear a terra. Eu quero te dizer que mesmo servindo ao Senhor, Satanás, ele não deixa de te observar. Mesmo servindo ao Senhor, Satanás não deixa de procurar saber aquilo que você está fazendo. Então nós não podemos desfalecer a nossa força. Nós não podemos deixar de vigiar nenhum segundo sequer, porque Satanás, ele não desiste de nós. A palavra de Deus diz que Deus, ele deu o seu Filho por amor a nós. Deus, ele não desiste de nós. Mas assim como Deus, Satanás também não desiste. Porém, Deus, ele não desiste querendo e esforçando para nos salvar. Mas Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Por mais que nós oramos, por mais que nós jejuamos, isso não faz com que Satanás se afaste ou que ele desista de nós, não. A Bíblia diz que ele está sempre ao derredor. A nossa oração não tira Satanás do derredor. A nossa oração faz com que as brechas vão se fechando. As nossas atitudes corretas vão fazer com que as brechas vão se fechando para que ele não passe desse derredor para redor. Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Aleluia. E os anjos do Senhor só se afastam quando há pecado, quando há desobediência. Mas se há obediência, se não tem pecado, Satanás, ele não pode entrar. Mas ele continua ao derredor tentando tragar, tentando intimidar, porque ele também não desiste de nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui, voltando só um pouquinho, nós precisamos ter essas características que definem de onde nós somos e a quem nós pertencemos. Quando nós lemos no início aqui dá as características de quem era Jó. Hoje, o que as pessoas falam ao nosso respeito, não para a nossa glória, não, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando nós lemos quem era Jó, não é glória para Jó, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. É para nós entendermos quem é e como é a pessoa que anda com Deus. A Bíblia diz que havia um homem que morava na cidade, no lugar de Uz. Aqui eu posso dizer, tem alguém que mora na cidade de Muriaé, no bairro tal, que anda com Deus, que é honesto. E pode ir dando as características. Quando as pessoas olham para nós, o que elas dizem ao nosso respeito? Quando as pessoas olham o nosso comportamento, será que elas percebem de onde nós somos e a quem nós pertencemos? Será que as pessoas podem olhar que nós fazemos parte de um grupo diferente? Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer que nós pertencemos a alguém importante, que nós pertencemos a alguém que é santo, que é puro, mediante o nosso comportamento? Será que as pessoas têm falado o que a nosso respeito? Quais são as características que as pessoas olham e enxergam em nós? Homens e mulheres de Deus ou pessoas qualquer no meio da multidão? Porque no meio da multidão nós fazemos a diferença. No meio da multidão nós podemos mostrar quem nós somos sem falar nada. Porque a Bíblia diz que nós somos luz, que nós somos sal. Então nós fazemos diferença onde quer que nós passamos e estejamos. Aleluia, Deus. Não podemos nos cansar de fazer o bem para a nossa família. Então, como nós lemos aqui, Jó, todas as vezes que tinha reunião, Jó, ele chamava os seus filhos para se santificar, porque Jó tinha uma preocupação de que seus filhos estivessem puros diante de Deus, e que se tivessem cometido algum pecado, até mesmo em pensamento, eles pudessem pedir perdão a Deus. Então a gente vê um pai que tinha preocupação de seus filhos não aborrecerem a Deus. Servir ao Senhor não
Satanás nos tentar, para nos fazer parar e Deus ser envergonhado. Mas Jó permanecia fiel. Irmãos, há muitos anos atrás, no início da minha conversão, ia chegando no final do ano, e às vezes eu falava com o meu marido assim, se dá aquele negócio de mega sino, um negócio assim. E a gente, aí vocês ficavam assim, ai, dá vontade de jogar esse negócio. No início da conversão a gente não entende muita coisa, mas uma coisa que por isso que é necessário conhecer e obedecer a palavra de Deus. Quando eu pensava isso, eu pensava na palavra de Deus. Eu não pensava que eu ia estar na fila para jogar e alguém ia me olhar. Não, eu não pensava isso. Porque aquele que teme ao Senhor, ele não preocupa em esconder as coisas dos outros, não. Ele preocupa em agradar a Deus, o seu Pai que está no céu. Porque aquele que anda com Deus, ele sabe que até dentro de um quarto, o Senhor ali está. Então, quando eu pensava nisso, Deus me trazia à memória Jó. E o problema não é estar na fila, mas o problema é o que Deus vai responder para Satanás quando ele for falar. Está vendo a sua filha? Está vendo a sua filha onde que ela está, o que ela está fazendo? Então, quando eu imaginava Satanás envergonhando meu Deus por minha causa, eu não aceitava. Então, o que me faz evitar pecar não é porque eu sou boa, não. O que me faz evitar pecar é que eu não quero que o nome do Senhor seja envergonhado. Eu vivo para a glória dele. O comportamento é para a glória dele. Então, quando a gente entende que não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com quem nós carregamos, com quem nós andamos. Nós andamos com quem é santo, nós andamos com quem é puro, nós andamos com alguém que não há mancha, é alguém que é santo. E a Bíblia vai dizer, sede santo, porque eu sou santo. Oh, Deus Todas santo, as vezes que nós pensamos em fazer algo que é contrário à palavra, nós precisamos entender que Satanás, ele não desiste de nós. E Satanás, ele vai até a Deus, ele vai dizer, está vendo o meu servo? Está vendo o seu servo? Está vendo a sua serva? E o que Satanás vai falar para Deus? Porque quando Satanás chegou para Deus para falar de Jó, Deus falou, está vendo como ele me ama? Deus pôde falar para Satanás, ele me ama, por causa do comportamento de Jó. Será que o nosso comportamento, a nossa postura, tem demonstrado amor pelo nosso Deus? Será que alguém pode dizer, fulano, cicrano fala que é crente, mas olha o comportamento? Será que na nossa família a gente está trazendo a família para o altar de Deus ou afastando com o nosso comportamento? Porque a campanha é uma campanha maravilhosa, mas junto com a campanha, junto com a palavra, é preciso postura, é preciso característica de quem quer que as pessoas venham para o Senhor, que verdadeiramente estejam no altar do Senhor. É preciso sabedoria. É preciso temer e amar a palavra de Deus, para evitar confrontos, para evitar brigas, mas nunca deixar de falar a palavra como ela é. E quando a gente entende que é Deus que faz, a gente faz a nossa parte, mas descansa nele. Jó não proibia os seus filhos de fazer festa, mas Jó chamava os seus filhos para santificar. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E está uma família unida, está buscando a Deus, não impede que as tragédias cheguem à nossa casa. Enquanto eu estava estudando para trazer essa palavra, e essa palavra o Senhor me deu quando o irmão falou comigo que ele iria me dar a oportunidade de estar aqui nessa noite. No mercado, o Senhor já falou no meu coração, e cheguei em casa e falei com meu esposo, não me deixe esquecer, é a palavra que Deus me deu. Depois eu vou estudar, mas é essa palavra que Deus me deu. E aí, no decorrer que eu estava estudando, o Senhor foi falando ao meu coração. Às vezes, nós escutamos muitas palavras hoje de que tudo vai bem na sua casa. Às vezes, nós escutamos que tudo vai dar certo na sua vida. Isso é bom, é verdadeiro até certo ponto. Porque nós que servimos ao Senhor, não estamos isentos de perder pessoas que nós amamos. Nós que servimos ao Senhor, não estamos isentos de perder o trabalho. Nós não estamos isentos de perder alguém na nossa família. Nós não estamos isentos de ter uma enfermidade e às vezes até mesmo morrer com a enfermidade. Mas deixa eu te falar nessa noite, não importa se você perdeu o emprego, não importa se você
tem andado. Aleluia. Quando você fechar os olhos aqui, onde você vai abrir os seus olhos espirituais? Glória. Onde você vai estar quando você fechar Deus os Santo, olhos? maravilhoso. Irmãos, é maravilhoso ouvir tudo vai dar certo. Essa porta de emprego que você quer, você vai conseguir. Se a gente trabalhar, se a gente esforçar, se for da vontade de Deus, nós vamos conseguir. Mas de braços cruzados não tem jeito. Mas mesmo trabalhando, estudando, pagando a faculdade, pagando curso, se não for da vontade ou do tempo de Deus, não vai acontecer. E está tudo bem, porque o nosso olhar não está aqui. O nosso olhar Glória. está aqui. Tem algo melhor para as nossas vidas. O que eu Deus quero te Santo dizer nessa poderoso. noite, o que eu vim te dizer nessa noite, Glória. eu não sei o que você está procurando em Deus. Eu não sei quem da sua família você está buscando. Eu não sei qual é a angústia da sua alma. Mas deixa eu te dizer, Jesus, Ele dá uma paz que excede todo entendimento. Jesus, Ele te diz nessa noite, para quem você está orando, quem você está esperando que Deus faça um milagre. Olha, Mas aqui. Deus tem uma paz para você que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não pode dar. Porque quando a gente olha para essa palavra de um homem que anda com Deus, a alegria dele não estava em quantos camelos ele tinha. A alegria dele estava na presença de Deus. Ele tinha andar com Deus. Eu costumo dizer que dinheiro é bom, é necessário, mas o dinheiro ele não traz felicidade. E às vezes as pessoas até dizem, não traz, não me dá o seu dinheiro. Mas deixa eu te falar, se dinheiro trouxesse felicidade, pessoas ricas não suicidariam. Pessoas ricas não tirariam as suas próprias vidas. Pessoas ricas não iam se separar por quê? Às vezes a pessoa fala assim, separou porque estava faltando as coisas, porque estava devendo muito. Não, falta de Deus. Porque se fosse assim, pessoas ricas não iriam se separar. O que faz a diferença na nossa vida é com quem nós temos andado. Onde nós temos prostrado. Nos pés de quem nós temos prostrado. A Bíblia diz que quando Jó recebeu a notícia da morte dos seus 10 filhos, ele se prostrou diante do Senhor. Tem um lugar certo para prostrar. Tem um lugar certo para clamar. Tem uma pessoa certa para nós buscarmos orientação. E essa pessoa é Jesus Cristo. Glória a Deus. E o Espírito Aleluia. Santo Consolador, ele consegue Maravilhoso acalmar a Deus. nossa alma. Tadinho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jó entendeu que Deus ele permanecia poderoso e zeloso na sua palavra. Tem situações que são inevitáveis. Mesmo Deus sendo poderoso, mesmo Deus sendo zeloso, mesmo Deus sendo Deus do impossível, tem coisas que são necessárias na nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos entender um pouco mais. Mesmo a palavra de Deus dizendo que Jó, ele era temente ao Senhor, ele evitava de praticar o mal, mas nós sempre vamos ter a oportunidade de conhecer mais de Deus, porque a palavra vai dizer que Deus, ele é uma fonte inesgotável. Aleluia, Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Satanás não desiste de tentar nos destruir, não somente o corpo. Ele não está preocupado em destruir o nosso corpo. Satanás, ele quer acabar com a nossa fé. Porque, como eu disse, se nós morrermos doentes, se nós formos atropelados, se acontecer uma tragédia e a gente morrer, o problema não é a morte. O problema é se nós temos andado com o Senhor. Porque eu sempre digo, eu sei para onde eu vou, mas enquanto o Senhor me der vida, eu dou glória a Deus que eu amo viver. Mas eu sei que o lugar que está preparado para nós não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento. Mas eu quero viver mais um tempo aqui. Só que quando nós temos essa fé, o nosso corpo não importa. Mas Satanás, ele não está preocupado com o corpo. Ele está preocupado em tirar a nossa fé. Porque tirando a nossa fé, ele tira a nossa comunhão com o Senhor. Então, mas ele vai fazer como para tirar a nossa fé? Ele vai afetar o nosso corpo. Ele vai afetar os nossos que estão próximos a nós para tentar nos atingir. Mas nós precisamos permanecer firmes e constantes na presença do Senhor. Assim como Jó permaneceu. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Jó perdeu seus bens, mas quando falou dos seus filhos, aí que ele se prostrou, porque os bens dele, ele conseguiria de novo. É lógico que é terrível perder tudo, mas quando se trata de filhos, a gente sabe que não há dor pior do que perder filhos.
Então Jó, ele preferiu se prostrar diante do Deus vivo. Ele preferiu não se afastar do Deus vivo, porque Jó entendia que tudo era possível a Deus. E que se Deus não pudesse fazer, ninguém mais poderia. Então Jó, em meio à sua dor, à sua tristeza, ele entendeu que não tinha para onde correr, senão nos pés do Senhor, senão prostrar diante de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nós precisamos entender que em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, nós temos o Consolador. Às vezes bate o desespero, bate, mas quando nós lembramos de quem nós servimos e que nós temos o Consolador, a nossa alma se aquieta. Nós podemos observar o salmista Davi, que por vezes ele começa falando de algo, questionando algo, mas no decorrer do salmo, ele deixa de questionar a Deus e ele vai na sua alma e diz: aquieta minha alma, espera em Deus. Aleluia. Quantas das vezes na nossa oração não é diferente? Quantas das vezes a gente está frustrado e a gente começa a falar: Senhor, eu fiz, eu esforcei, eu orei, Senhor, e quando eu achei que estava dando certo, Senhor, parece que estava dando tudo tranquilo e deu tudo errado, meu Deus, não sei o que. E aí o Senhor vai trabalhando e a gente vai se derramando na presença dEle, até que o Espírito Santo nos faz saber, nos faz lembrar de quem é o nosso Deus, e a gente deixa de questionar a Deus e a gente corrige a nossa alma. Descansa em Deus, ó minha alma, espera em Deus, ó minha alma, porque Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível. E quando eu questionar a Deus, não vai ter solução, mas quando eu falar para mim mesma: Rose, por que você está preocupada? Rose, por que você está batida? O seu Deus é o Deus impossível. Ele conhece todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Irmãos, às vezes a gente deixa de olhar para o nosso Criador, para o nosso Pai, para o nosso Deus, e a gente olha para uma notícia ruim que chega, para alguém que a gente perde. Não que a gente não vai chorar, não que a gente não vai sofrer, não é isso que eu estou dizendo, mas eu quero te dizer que o sofrimento tem tempo determinado para acabar. Quando a gente lembra que o nosso Deus, Ele enviou Jesus para morrer por nós, e quando Jesus subiu, Ele enviou o Consolador. Isso quer dizer que Ele não nos desampara. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem perda que pode nos fazer parar. Deus Santo, poderoso. Nós paramos um momento, mas o Senhor dá o alimento, como Ele fez com Elias, e fala: vai, você não está sozinho. Tem momento que a gente acha que só a gente sofre. Tem momento que a dor é tão grande que a impressão que é assim: a gente está num buraco e só a gente tem problema. Mas o Senhor vai lá e nos dá o alimento primeiro e fala: sai daí que você vai ver que você não está sozinho. A gente não está sozinho no problema, a gente não está sozinho nas dificuldades, a gente não está sozinho, sabe por quê? O Senhor está conosco em Aleluia. Eu digo que Satanás, ele é mau, ele é covarde. Satanás, ele coloca as pessoas em situações difíceis e sai fora. Mas o nosso Deus, quando Ele chama, além de capacitar, Ele permanece conosco. Porque o nosso Deus, Ele é amor, Ele é zeloso. E quando Ele manda, Ele está juntinho conosco. Só que a palavra do Senhor diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Às vezes é preciso nós esforçarmos mais. Às vezes é preciso ter mais ânimo para enxergarmos que Deus é conosco. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aí, quando Jó acha que o sofrimento já era o suficiente de perder os seus filhos, a Bíblia diz que vai chegar os seus amigos. E a Bíblia diz que Jó vai passar num processo de acusações. Mas nós sabemos e conhecemos pela palavra que tudo isso que Jó estava vivendo, ele não procurou. Jó não estava em pecado. Jó não tinha cometido alguma coisa para merecer esse castigo ou essa consequência. Mas os seus amigos criam que Jó estava em pecado. E Jó precisava passar por este processo de acusações. Não é de alguém estranho, não é de alguém que ele sabia que não ia com a cara dele, não. Jó sofria acusações de alguém que era próximo de seus amigos. Mas Jó estava ali. Jó tentava questionar, mas Jó estava ali perto de seus amigos.